A paz do Senhor, mais uma palavra relacionada à realidade da fé, da confiança em Deus. E hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus. Descansar, na verdade, traz alguns aspectos interessantes. No contexto natural e humano, descansar é tão simplesmente paralisar, parar, não é? Daquilo que nós estamos fazendo e não fazer absolutamente nada. Vai dizer respeito em relação a relaxar, não é? A abrir mão ou neutralizar da atividade momentânea que estávamos fazendo. Uma pessoa, depois de um árduo dia de trabalho, fisicamente, ela obviamente precisa de um descanso. Então ela vai buscar o conforto do seu lar, não é verdade? Para simplesmente recuperar as suas forças. No âmbito da fé, descansar não significa parar. Descansar não significa não tomar atitude, não ter atitude. Descansar, na verdade, significa ou tem a ver com o mesmo aspecto da confiança, da esperança, da segurança e de tomar atitudes acertadas. Então deixa eu ler para você o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Viu que eu falei com você? Descansar tem a ver com confiança, confiança tem a ver com fé. E é o tema, o nosso tema para esse mês de fevereiro. Uma fé que remove montanha. Quem crer no Senhor confia, quem crer no Senhor descansa. Não é verdade? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Vamos falar de descansar em meio à guerra. Vamos falar de descansar em meio às adversidades. Vamos falar de descansar diante de uma pandemia, diante de uma situação que na verdade me pegou de surpresa. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Para melhor explicar isso para você, eu quero ainda ler em uma outra tradução aqui, alguns versículos para você compreender. Diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A tua fidelidade o protegerá como um escudo. Descansar no Senhor, confiar no Senhor, é ser protegido por Ele. E ser protegido pelo Senhor vai me fazer descansar, confiar. Deixa eu trazer aqui um exemplo para você entender. Na administração da nossa vida, na administração ou na conquista, no estabelecer dos nossos projetos, nós fazemos inúmeras observações. E a tendência de quando se faz um projeto, talvez até não tão bem pensado, é só contar com o lado positivo. Sabemos que tudo tem prós e contras, não é? Mas muitas vezes estabelecemos um projeto e só contamos com o lado positivo. Não contamos, não nos preparamos muitas vezes para aquilo que é a adversidade. E o que é uma adversidade? A adversidade é aquilo que na maioria das vezes vai nos pegar de surpresa. É aquilo que vem no intuito ou de uma forma prejudicial, é melhor assim, é aquilo que vem de uma forma prejudicial nos surpreender, nos pegar de surpresa sem um devido preparo ou sem uma devida condição no momento para a solução daquele problema. Eu espero estar conseguindo explicar isso para vocês. Isso é uma adversidade, aquilo que nos pega de surpresa e que, na verdade, se não vigiarmos, vai gerar prejuízo para cada um de nós. Mas vamos lá. Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu acho extraordinário isso, porque esconderijo não é lugar de habitação, esconderijo é lugar
tão simplesmente de proteção. Então subentende-se, humanamente falando, que esconderijo não tem conforto, não tem, pode até ter segurança, mas não vai ter, obviamente, o conforto que eu teria. Mas quando eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, a questão é diferente. Sabe por quê? O Altíssimo é o Deus da Bíblia, é aquele que preparou todas as coisas, que criou todas as coisas, e Ele, melhor do que ninguém, sabe a nossa necessidade, sabe aquilo que oferece perigo para cada um de nós, entende? Então o esconderijo do Altíssimo é sim um lugar de habitar, é sim um lugar de descanso, é sim um lugar de proteção. E o texto está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pensa você na hora do maior calor do dia, lá de quando Abraão estava no Monte Macpela, na hora do maior calor do dia, sentado à porta da sua tenda, provavelmente por causa do calor, por causa de tudo que estava vivendo. Trazendo isso para os nossos dias, a realidade do maior calor do dia podemos traduzir naquele momento em que na empresa, em casa, no relacionamento, em qualquer lugar que estejamos, fomos pegos de surpresa por algo que, na verdade, se não buscarmos socorro, pode até mesmo tirar a nossa vida. Uma adversidade, a hora do maior calor do dia, a hora do problema, a hora da angústia, a hora da aflição, a hora que a dor se manifesta, a hora da perda, a hora do prejuízo. É nessa hora que eu preciso descansar no Senhor. É nessa hora que a aplicação dessa palavra, a sombra do Onipotente, vai me fazer descansar. Descansar à sombra do Onipotente é contar com a proteção dele. E deixa eu te falar uma coisa, a sombra do Onipotente, ela é gerada na nossa vida através da sua poderosa mão. Quem descansa à sombra do Onipotente tem a mão de Deus sobre si. Entendeu esse processo? E isso é extraordinário. Então, mesmo que a adversidade tenha me alcançado, a sombra do Onipotente vai me guardar. Eu não preciso temer, eu não preciso estar assustado, eu não preciso estar apavorado, eu não preciso estar amedrontado, porque a mão poderosa do Onipotente está sobre a minha vida, e eu quero declarar, está sobre a sua vida também, está sobre a sua vida, para te guardar, para te livrar de tudo aquilo que é contrário. Muitas vezes, a hora do maior calor do dia, ela se manifesta quando vamos à despensa e não encontramos nada para cozinhar naquele dia. Muitas vezes a hora do maior calor do dia se manifesta quando perdemos o emprego, quando temos o nosso salário às mãos e até mesmo por falta de uma boa administração descobrimos que mais uma vez vamos passar dificuldade. Talvez essa seja a hora do maior calor do dia para você. Talvez a hora do maior calor do dia para você é aquele momento em que, na verdade, no seio da família houve uma discussão, houve um problema, alguém não compreendeu o que fora dito e agora há um distanciamento, agora há uma insegurança no ar. Não é verdade? Talvez você recebeu uma notícia desagradável no que diz respeito à realidade da sua saúde. Eu te aconselho, eu convido você a descansar à sombra do Onipotente, porque a última palavra provém do Senhor para cada um de nós. Descansar nesse caso é reunir forças em Deus. Descansar nesse caso é observar a palavra ou aplicar a palavra. Descansar nesse caso é exercitar a realidade da fé. Descansar nesse caso é mostrar o tamanho da fé. E como eu já disse, ou como eu costumo dizer, melhor dizendo, não importa se a sua fé é pequena, o que importa é se você tem fé. Mateus 17:20 vai revelar que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer um monte a transportar de um lugar para o outro, e ele assim vai transportar mediante um objetivo claro do Senhor para a sua vida. O que não pode acontecer é a incredulidade. Incredulidade é a falta de fé, falta total de fé, é a ausência total de fé. Mas se a sua fé é pequena, fale com Deus, dobre o seu joelho, fale com Deus, busque ao Senhor, entregue essa dificuldade nas mãos de Deus. Isso é descansar no Senhor, é contar com a sua proteção. Então, quem descansa no Senhor é porque crê nele. Quem
crer no Senhor, busca, não é? Sabendo que Ele é galardoador. Entende? Então, se você descansa no Senhor, automaticamente você vai dobrar o seu joelho, você vai ler a palavra, você vai estabelecer um momento de jejum na sua vida, diante daquela peleja, diante daquela batalha, crendo, entendendo que Deus vai entrar com providência na sua vida. No contexto espiritual, descansar é buscar recurso no lugar certo. No contexto espiritual, descansar é correr para a proteção do Todo-Poderoso. No contexto espiritual, descansar é chorar aos pés daquele que tem poder e autoridade para te consolar. Então descanse no Senhor, confie nele, a palavra diz isso, e o mais Ele fará. Então, para mim segue para você, ou de mim segue para você esse conselho. Confie no Senhor, não olhe para o problema, não foque o problema, não fique tão preso à realidade do problema, aquilo que aconteceu, aquilo que te surpreendeu. Entenda, existe um Deus no céu que nada nessa terra pode surpreendê-lo. Entenda isso e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Acredite nisso. Então, sabe o que você faz na hora da adversidade? Coloca um louvor, adore o nome do Senhor. É importante você não só ficar ouvindo, mas cante, exalte o nome do Senhor, porque, segundo o que diz alguns, dessa forma nós vamos deixar o diabo endemoniado, sabe? Ele não consegue compreender a razão do porquê, quando alguém é submetido por uma adversidade, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, demonstrando uma confiança ainda maior a nível de descansar no Senhor. Ele não compreende isso, ele não entende essa verdade. Então, ainda que tudo pareça contrário, entenda, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria na sua vida, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.